Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Muito friozinho, né? Vão para dormir até mais tarde. Logo tá chegando o final de semana, hoje já é quinta-feira. Vamos lá, vamos tirar nossas dúvidas, vamos para o nosso trabalho. O importante é nós fazermos com qualidade, independente da onde nós estamos. Bom, na última aula que nós tivemos, eu deixei um trabalho na plataforma para que vocês fizessem. Eu acabei tendo um problema no meu computador. Os alunos que fizeram o trabalho podem ficar tranquilos que não vão precisar fazer novamente. Os que não fizeram, eu vou deixar lá o trabalho e vou fechar só segunda-feira à noite, deixar para vocês fazerem. Façam com calma o trabalho, prestem bastante atenção. O trabalho vai ser a respeito do nosso conteúdo passado, não vai ser sobre os povos indígenas, tá? Vai ser sobre são povos indígenas, claro, mas vai ser sobre os incas, os maias e os astecas. Os alunos que já fizeram o trabalho vão fazer outra atividade, ok? Hoje nós vamos continuar falando então sobre os povos Tupi e Macro-Gé. Na última aula eu falei para vocês a respeito dos sambaquis, né? Falei sobre os povos Tupi, né? O Tupi, que fazia parte do tronco Tupi, a língua dos indígenas. Tupi é uma língua, né? E fazem parte desse tronco de língua vários outros povos, como o Arara, o Guarani, o Potiguara, o Tupinambá, entre outros. Por volta de 2000 anos atrás, seguindo o curso dos grandes rios, alguns desses povos migraram da Amazônia, né? Como eu falei para vocês, eles nasceram ali na Amazônia, mas foram migrando para as costas litorâneas do Brasil, né? Foram migrando para outras regiões do Brasil, principalmente para as costas ali, ocupando o litoral, né? Dos Macro-Gés. Os Macro-Gés também são os povos do tronco linguístico. Os Macro-Gé vem mais ou menos umas 12 famílias, né, desse tronco linguístico. Eles viviam na região do litoral do Brasil quando os tupis passaram a ocupá-las. Então você imagina, né, eles já viviam ali na região do litoral do Brasil. Daí os tupis vêm, os tupis que eram lá da Amazônia vão se espalhando e vão chegando ali no litoral. Vai dar bom? Vai dar boa coisa? Não vai, né? Vamos ver o que vai acontecer. E eles entraram em um conflito com os tupis e muitos acabaram migrando para o interior, ocupando também regiões do sul do Brasil e do Planalto Central. Planalto Central, quando nós falamos, a região ali, Brasília, ali mais para cima, né? E outros vieram para a nossa região, né? Região sul do Brasil, vieram para o Rio Grande, para Santa Catarina, aqui no Paraná mesmo. Entre os Macro-Gé estavam os Caingangues, os Xolengues, os Xavante, os Bororô e os Caiapó. Os indígenas Macro-Gés viviam em aldeias construídas perto dos rios, praticavam agricultura e dependiam também da caça, da pesca e da coleta para sobreviver. Ou seja, quando nós pensamos nos índios, principalmente aqui no Brasil, né? Não só aqui no Brasil, mas também os que nós vimos da América Espanhola, os povos Inca, Maias e Astecas, né? Essa questão da caça, da coleta, da pesca, muito presente, né? E no momento não tinha como sobreviver se não de outra maneira, a não ser desse jeito, né? Virando a página, nós vamos começar a falar dos povos da região amazônica, os povos indígenas da região da Amazônia. Esses povos que nós vamos falar são um pouco diferentes, são povos conhecidos como pré-colombianos, assim como os maias e os astecas e parte da população inca, eles também não tiveram contato com os europeus. Esses povos são os povos Marajoara e os povos Tapajós, que eu coloquei aqui no quadro para vocês. Vocês vão pausando o vídeo a hora que vocês quiserem anotar, ok? Olha lá. Os povos da região amazônica, vestígios arqueológicos indicam que a região amazônica já era habitada por povos indígenas milhares de anos antes da chegada dos europeus. Alguns pesquisadores estimam que havia cerca de 5 bilhões de pessoas organizadas em sociedades complexas. Entre as sociedades que se formaram na região amazônica estão a dos Marajoara, né, que é na ilha de Marajó, por isso que tem esse nome, e dos Tapajós. Estima-se que mais ou menos 1000 anos antes de Cristo, esses dois povos já existiam, né? E sobreviveram mais ou menos 400 anos depois de Cristo. Ou seja, eles não tiveram contato nenhum com os europeus, né?
eles são mesmo povos pré-colombianos. Vamos falar um pouquinho dos povos marajoaras? Bom, que nem eles desapareceram antes da chegada dos europeus, né? Coloquei aqui que eles são pré-colombianos. A agricultura deles era muito forte, eles tinham agricultura, assim, eles caçavam muito, cerca de 100 mil homens trabalhavam nessa questão da caça, da pesca, da coleta. A cerâmica deles também é outra coisa espetacular, muito, muito bonito, muito diferente. Vamos lá para o primeiro parágrafo. O povo marajoara habitava a ilha de Marajó, né? Todo mundo já escutou falar sobre essa ilha, né? Ou se não, pesquisa, dá lá no Google, né? A ilha de Marajó, na foz do rio Amazonas. Eles conheciam técnicas de manejo das águas e construíram suas aldeias na beira dos rios, deslocando-se na época das cheias para grandes aterros chamados tesos. Ou seja, né, nós sabemos que a Amazônia tem a questão da cheia dos rios, né, mas eles não deixavam de morar perto do rio. Mas quando acontecia os meses que acontece a cheia, o que eles faziam? Eles iam para uns lugares, uns aterros mais altos e moravam lá, né, que são chamados tesos, né. Ali eles passavam muito tempo, meses, né, até esperar o rio baixar. E também ali servia, às vezes, como moradia, até mesmo como cemitério das pessoas que iam morrendo e iam sendo enterradas ali. Bom, os tesos tinham tamanhos variados. E além de serem usados para habitação, podiam servir como cemitérios e centros cerimoniais também. Entre os vestígios dos marajoaras estão principalmente os artefatos de cerâmica, como urnas funerárias, tigelas, vasos, enfeites corporais e estatuetas. Aqui mostra mais ou menos como que eram os tesos, né? Como que se dava. Ó, o rio tá bem abaixo, né? Dá pra ver que aqui distorce um pouquinho, não sei. Dá pra ver que a cheia do rio não chegava até eles por conta dessa estrutura, né? Vocês veem também que tem uma réplica de cerâmica marajoara, né? A foto de uma réplica de uma cerâmica, para vocês verem como que eles já eram desenvolvidos, né? Uma cerâmica muito bonita, que foi encontrada nesses sítios arqueológicos, né, pelos arqueólogos. Bom, a respeito do povo Tapajó, também é a mesma coisa que o povo marajoara. A agricultura é forte, né? Até fala que eles plantavam o milho, a questão do milho também é bastante importante. São povos pré-colombianos, ou seja, foram extintos antes da chegada dos europeus na América. Respeito da cerâmica também, a cerâmica é muito bonita também e muito, assim, muito diferenciada. Os Tapajós viviam na região da foz do rio Tapajós, dos municípios de Santarém, no Pará, por volta de 1000 anos atrás. Eles praticavam a agricultura, cultivando produtos como mandioca, agricultura forte, o milho, além de realizarem trocas comerciais com povos da região. Olha que interessante, né? Eles faziam essa questão do escambo, né? Eles trocavam com outros povos que né, da região ali, eles faziam trocas de produtos, né? Fazia parte da cultura tapajônica a produção de objetos de cerâmicas, né? Como nós vimos que tem alguns desenhos, né? As quais demonstram a riqueza cultural desse povo. Leia o texto. A originalidade das cerâmicas de Marajó e Santarém surpreendeu até quem conhecia a cerâmica das grandes civilizações do passado, como a egípcia e a grega. Quando nós falamos da civilização egípcia, né, que nós vimos quando nós estávamos, agora esses dias para trás, né, nós estudamos o Egito, nós vimos como que era, né, a estrutura, né, do Egito, a sua cerâmica, né, para surpreender povos como os egípcios e os gregos, deve ser uma cerâmica muito bem feita, muito bem elaborada, né? E pela foto parece muito bonita. Alguns arqueólogos acreditam que ali no meio da floresta amazônica a cerâmica tenha sido inventada ao mesmo tempo que em outras partes da Terra, sendo das mais antigas do mundo. Ou seja, às vezes essa cerâmica foi inventada na mesma época que foi inventada lá do Egito, que o Egito estava o auge da cerâmica, e até mesmo na época da Grécia foi inventada esse mesmo tipo de cerâmica, né? Porque ela compete bem com essas cerâmicas do Egito e da Grécia, né? Então é bem interessante estudar isso daqui. Bom, então vocês compreenderam, né? Essas regiões dos povos da região amazônica, Marajoara e Tapajó, nunca tiveram contatos
com os europeus. São civilizações pré-colombianas, tem uma agricultura forte, né? A questão da pesca, a questão da coleta, a questão da cerâmica também, sempre se lembrem disso, tá? Por hoje é só isso. Tem algumas perguntas que eu vou